da covardia de um príncipe e grande capitão, ouvi certa vez que, por ato de pusilanimidade, não se devia condenar um soldado à morte. E, estando à mesa, narrou o processo do senhor de Vervins, que a tal pena se condenara por se ter rendido em Boulogne. Convenho em que é justo diferenciar-se um erro devido à fraqueza de ânimo da falta maliciosa. Neste caso, agimos com pleno conhecimento de causas contra o que nos dita a razão posta pela natureza a nosso serviço, a fim de nos guiar. Ele está falando que ele diferencia o erro devido à fraqueza do erro pela má índole. No erro pela má índole, agimos com conhecimento da causa. Causa contra o que nos dita a razão posta pela natureza a nosso serviço a fim de nos guiar. Agimos contra a razão. No outro caso, parece-me, no caso da covardia, parece-me que podemos invocar a própria natureza, da qual provém nossa fraqueza e imperfeição. É esse raciocínio que leva muita gente a pensar que só devemos ser responsabilizados pelo que fazemos de contrário à nossa consciência. É mesmo nessa regra que se baseiam as pessoas que censuram e condenam a pena capital heréticos e infiéis. E também pela mesma razão que não há como responsabilizar juízes e advogados, que por ignorância erram no cumprimento dos seus deveres. Então, é pela absolvição da natureza, pela absolvição da fraqueza humana e pela condenação da má índole, é que se diz que só devemos ser responsabilizados pelos que fazemos de contrário à nossa consciência, ou seja, agimos com má índole, né? Quanto à covardia, é certo que vergonha e ignomínia são os castigos mais comumente infligidos aos réus. O legislador Charondas passa por ter sido o primeiro a aplicar tais penalidades. Antes dele, os gregos puniam com a morte os que fugiam ao combate. Charondas contentou-se com ordenar que, vestidos de mulher, ficassem durante 3 dias expostos em praça pública. Esperava, sim, que a vergonha lhes reavivasse a coragem e pudessem voltar às fileiras do exército. Pensai em fazer com que se envergonhe o culpado mais do que em lhe derramar o sangue. Isso quer dizer que a punição para o crime da covardia é a vergonha. Parece que também as leis romanas puniam com a morte os desertores, pois Amiano Marcelino cita o imperador Juliano como tendo condenado à degradação e à morte, de conformidade com as leis antigas, 10 soldados que haviam virado as costas ao inimigo numa carga contra os partos. Entretanto, de outras feitas, e por causa idêntica, contentou-se ele em condenar os culpados a marcharem com os primeiros em meio às bagagens. O rude castigo infligido pelo povo romano aos trânsfugas do desastre de Canas e da mesma guerra, aos que acompanharam Quineu Flávio na derrota, não chegou à pena de morte. Em casos como estes, é de se temer que a vergonha engendre o desespero, e os dessa maneira atingidos se tornem possivelmente nossos inimigos. No tempo de nossos pais, o senhor Franguet, então tenente da companhia do Marechal de Chatillon, nomeado pelo Marechal de Chabannes, governador de Fontarabie,
em substituição ao senhor de Lude, entregou essa praça forte aos espanhóis. Foi condenado, bem como os seus, à degradação e à perda de seus títulos nobiliárquicos, declarado plebeu, sujeito a impostos e proibido de usar armas. Essa sentença rigorosa foi executada em Lyon. Posteriormente, idêntica penalidade foi aplicada a todos os fidalgos que se encontravam em Guise quando o conde de Nassau se apoderou da cidade. E a outros ainda desde então. Entretanto, quando a falta evidencia ignorância grosseira ou covardia fora do comum, é racional considerá-la ato malicioso, resultante de maus sentimentos, e puni-lo nesta qualidade. Quando a covardia é excessiva, né, a ignorância grosseira, quando o desvio da natureza humana é tamanho, ali tem uma intenção, uma má intenção ali, né? Então é punido como má intenção e não pela natureza humana, como algo feito pela natureza humana.